Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio aqui essa noite, querido. Apesar de ser feriado, mas você não ficou em casa e você veio até a igreja do Senhor, não é? Graça e paz sejam multiplicadas na sua vida, amém? Glória a Deus. Solta o endereço para a gente aí, por favor. Olha lá, Lucas capítulo 4, verso de 1 a 13. Abra sua Bíblia lá, vamos ler todos juntos. Vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração essa noite. Um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Tenho certeza que você já leu ele várias vezes. Mas a Bíblia diz que a própria palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, amém? Ela se renova, amém? Por mais mensagens que a gente ouça, né, nos mesmos textos, Deus sempre tem algo novo para falar com a gente, amém? Não despreze, querido, os textos conhecidos. Eles ainda possuem, né, muitos ensinamentos e muitas riquezas para nós, amém? Aleluia. Lucas 4, a partir do verso 1, você achou? Vamos ler lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, diga cheio, cheio. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Diga deserto, deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Verso 9, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham pelas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, ó. Coloca para mim, por favor. Bem-vindo ao deserto. Você pode repetir isso? Bem-vindo ao deserto. Você achou estranho o título da mensagem? Afinal de contas, ninguém quer ir para o deserto, não é verdade? Ou você está a fim de ir para lá? Mas é verdade, querido, mesmo que a gente diga assim: eu não quero ir para o deserto, mas a verdade é, querido, que todos nós um dia estaremos passando pelo deserto. Todos nós, sem exceção. E não é praga que eu estou jogando sobre você. Mas isso é uma verdade. Mas eu disse o quê? Passando. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar para fazer moradia fixa, amém? Aleluia. Deserto é lugar de passagem. Mas todos nós, querido, nessa nossa jornada de fé, nós estaremos um dia no deserto. Mas afinal, pastor, o que é deserto? Para Jesus, para o povo hebreu, né, quando saiu do Egito, o deserto foi, de fato, um lugar físico. Um lugar onde, né, a vida física, inclusive, era colocada à prova. Não é assim? Né? Um lugar sem água, sem sombras, um ecossistema temido por muitos, é muita areia e pouca vida naquele lugar. Mas para nós hoje, querido, nós precisamos entender que o deserto não é um lugar físico, mas sim uma condição, um momento pelo qual passamos por aflições, por privações, incertezas, temores. Ou seja, o deserto, ela é uma condição que se encontra dentro de nós às vezes. Só a gente sabe. Às vezes até as pessoas sabem que nós estamos passando por um deserto, mas elas não estão lá conosco. Só a gente sabe o que acontece, né? Por dentro, o nosso deserto, né? E pode ser que eu aqui nessa noite eu esteja falando para alguém que está dentro de um deserto, né? Enfrentando situações contrárias, desconforto, pressões.
ou até mesmo para quem está em casa nos ouvindo, pode ser que alguém esteja prestes a entrar num deserto. Mas a boa notícia da noite é, nós nunca estaremos sozinhos, ainda que a gente esteja num deserto, Deus sempre estará conosco. Amém? Aleluia? Deus sempre estará conosco. Saiba, querido, que mesmo você estando num deserto e às vezes você não esteja enxergando saída alguma para ele, para aquilo que você esteja vivendo em sua vida essa noite, querido, saiba que Deus está com você. Ainda que você não enxergue uma solução, ainda que você só encontre provas e desafios, querido, Deus está com você. Grandes homens da Bíblia, inclusive, passaram pelo deserto também. E conforme o relato bíblico que nós podemos ver, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, nunca estiveram sós no deserto. Deus sempre foi com eles. Vou te dar alguns exemplos. Lembra de Jó? Quem lembra de Jó? Quem já leu a respeito da vida de Jó? O homem mais rico do Oriente. Um homem muito famoso, né? O que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo. Perdeu a sua casa, seus bens, seus filhos, o apoio da esposa, perdeu os amigos, né? Os amigos inclusive acusavam Jó de ter um pecado escondido, um pecado oculto. Querido, coisa difícil é a gente ser acusado por uma coisa que a gente não fez, sim ou não? Eita, deserto difícil, não é? Coisa difícil. Tem uns amigos da onça que parece que quando a gente está no deserto, eles acabam para fazer a situação ficar pior ainda. Eles têm esse dom, esse talento. Sabe, querido, mas o deserto de Jó foi tão grande, Jó ficou tão amargurado, a Bíblia diz, que ele chegou a dizer uma hora assim, era preferido que eu não tivesse nem nascido. Olha que deserto, olha que problema, né? Mas o que aconteceu? Eu não vou ficar falando aqui da dificuldade. O que aconteceu na frente? Deus mudou o cativeiro de Jó, amém? Deus reverteu toda aquela situação, Deus restaurou tudo que Jó havia perdido e restituiu a ele em dobro, aleluia. O deserto na vida de Jó não foi para sempre, ele teve começo, meio e fim, porque Deus chegou, né, e Deus interferiu na história, e Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele havia perdido. Jó, né, ficou por um tempo desanimado, seu relato diz isso, né, desanimado, cabisbaixo, né, querido, e se você se encontra assim como Jó, querido, num deserto, desanimado, deixa eu dizer algo para você, querido, Deus vai restituir a sua alegria. Deus vai restituir a sua felicidade, o seu sorriso vai voltar, a alegria vai voltar no seu coração, querido, porque nós servimos a um Deus, como o Deus de Jó, que pode todas as coisas, aleluia. Deus, ele é um especialista em transformar deserto em um lugar bom, aleluia, essa é a especialidade de Deus. Diga, Deus é bom, aleluia. Querido, você lembra de Abraão? Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, larga tudo que você tem aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar, vem e me segue. Abraão estava jovem, 75 anos de idade. Tem uns jovens por aí de 40 que a gente chama para ir para a praia e ele fala assim, vou não, estou cansado. Não é assim? Tem uns que se Deus chegar para falar para assim, rapaz, larga tudo que você tem aí, vai para o sertão, vamos lá pregar o evangelho. Deus vai falar para Deus assim, está doido? Doido? Mas Abraão tinha 75 anos de idade, querido, e ele partiu para uma grande jornada, e a maioria da sua jornada, querido, foi no deserto. Foi num deserto também, querido, que Abraão recebeu a promessa da sua descendência. Olha que maravilha, né? Já depois de velho, com 100 anos de idade, Abraão foi ter o filho, foi ter Isaac. Sara já tinha 90 anos de idade, e eles foram agraciados com o filho, querido. A grande lição de Abraão, que Abraão nos deixa, querido, é que mesmo diante das circunstâncias contrárias, e nós cantamos, o Márcio falou isso aqui essa noite, Abraão nunca deixou de crer em Deus, de confiar em Deus, por isso que Abraão alcançou a promessa. Ainda que ele estivesse passando num deserto, enfrentando dificuldade, ainda que a promessa fosse algo distante dos seus olhos, mas o seu coração confiou em Deus, né? O seu coração acreditou em Deus, diante da dificuldade do problema. A fé de Abraão, ela não foi abalada. Pode ser que o deserto que você esteja enfrentando essa noite quer abalar a sua fé, mas saiba, querido, que aquele que prometeu, que fez promessas na sua vida, querido, ele é fiel e ele vai cumprir, aleluia. As promessas deles não falham.
Nenhuma promessa para a minha vida e para a sua vida vai ser perdida, querido, ainda que a gente esteja no deserto, porque no deserto, querido, tem promessa de Deus para nós também. Aleluia. A voz de Deus não se cessa naquele lugar. É interessante porque quando Deus fala assim para Abraão, eu vou te dar um filho, vou te dar uma descendência, Deus falou para Abraão assim, sai da sua tenda, vai lá fora e olha para onde? Para o céu. Agora conta as estrelas, Abraão, se é que você pode. Não foi isso que Deus falou? Querido, isso é uma lição importante para nós. Deserto, querido, é lugar da gente olhar para o céu. Deserto é lugar para a gente olhar para a direção certa. Não é lugar para a gente olhar para a dificuldade, para o problema. Deserto, querido, é lugar para a gente olhar de onde vem a resposta. De onde vem a nossa resposta, a nossa força, a solução. Então, querido, assim como Abraão, se você está num deserto nessa noite, querido, olhe para o lugar certo, olhe para o céu. É de lá que vem a resposta. Lembra de Moisés? Moisés, o príncipe do Egito, criado com as melhores coisas que existiam na época. Esses dias para trás eu estava vendo um filme sobre os faraós, no meio do deserto, os faraós lá sentados, a realeza sentada, comendo lagosta no meio do deserto. Moisés foi criado assim, querido, com tudo do bom e do melhor, um príncipe. Aqueles faraós eram considerados como deuses aqui na terra. Mas sabe o que aconteceu na vida de Moisés de uma hora para outra? Ele perdeu tudo. Aquele que era príncipe, querido, teve que fugir, porque ele matou um egípcio. E aonde que ele foi se esconder? No deserto. Quem tinha tudo agora, não tinha mais nada. Quem era príncipe, de uma hora para outra, virou um sem-teto. Mas saiba, querido, que foi no deserto que a vida de Moisés foi mudada. Oh, aleluia. No deserto. Aquele que agora pastoreava, ovelhas, do seu sogro, Deus teve um encontro com ele, querido, e ele passou e ele foi chamado para uma grande obra, para ser o líder de uma grande nação. Ele tinha tudo, perdeu de uma hora para outra, ou seja, aquele que era rei, virou fugitivo, virou um sem-teto, e ainda foi trabalhar para o sogro. Aleluia. Que bênção. Querido, a vida de Moisés deu uma volta gigantesca. Aquele homem tinha tudo que você podia imaginar naquela época, como um príncipe, como um Deus, e passou a não ter nada, no meio do deserto. Mas saiba, querido, que no mesmo deserto, um pouco mais adiante, querido, aquele que não tinha nada, aquele que perdeu tudo, uma hora para outra ele passou a ser chamado o amigo de Deus, aquele com quem Deus falava face a face com ele. Aleluia. E onde aconteceu tudo isso? No deserto. Você pensa que o deserto é o fim? Pois eu declaro na sua vida, querido, que o deserto que você está passando é o lugar onde Deus vai mudar o seu futuro, onde Deus vai mudar a sua história, querido, onde Deus vai transformar a perca em ganho, querido, onde Deus vai mudar a sua sorte, assim como Ele fez com Moisés, e Moisés se tornou um dos maiores homens, da Bíblia, o amigo de Deus, aquele que falava com Deus face a face. Querido, o deserto ele é um lugar, ainda que não pareça, mas ele é um lugar de mudança, e a mudança que vem de Deus para nossas vidas, ela sempre é uma mudança para melhor. Deus sempre tem o melhor para nós, querido. Nós não podemos duvidar disso em hora alguma. Mas olha que interessante o que aconteceu ainda na vida de Moisés, querido. Ele saiu do deserto para ser líder, e o que aconteceu? O grande líder daquela nação voltou para o deserto de novo. Mas sabe, querido, que quando nós vamos ler a história, o período que mais enfrentou provas, querido, não foi a primeira vez que ele estava no deserto, foi a segunda vez. A segunda vez, com o povo. Parece que assim às vezes acontece com a gente, Parece que a gente está num deserto interminável. Ou então às vezes parece que a gente acabou de sair de um deserto, acabou de sair de um problema, a gente entra em outro, não é assim? Problema atrás de problema. Querido, mas foi no deserto pela segunda vez, querido, que Moisés viu os maiores milagres acontecerem na sua vida. Foi no deserto a segunda vez que Moisés viu o agir de Deus milagrosamente operando a favor dele e a favor do povo que estava lá com ele. Aleluia, querido. Aleluia. Esse deserto que eu e você talvez enfrentamos, querido, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, eu não sei como, mas eu declaro que esse deserto não é para destruir a minha vida, muito menos a sua. Querido, esse deserto que nós enfrentamos de novo, é para Deus mostrar o agir dele na nossa vida. Aleluia.
não importa quantas vezes a gente passe por lá, Deus é poderoso para fazer mais e mais na nossa vida. Aleluia, aleluia, Deus é bom. Lembra de José? O que aconteceu com aquele homem, um homem tão bom, vendido injustamente pelos irmãos, vendido, como escravo sem merecer. Aí você pode imaginar assim, poxa, minha vida está como José, eu procuro um significado, mas tudo isso que está acontecendo com a minha vida eu acho que é injusto. Muitas vezes a gente está num deserto e a gente procura razões para isso, aquilo acontecer e a gente não encontra, querido. Muitas vezes a gente vai entrar em deserto sem saber, nem mesmo por que a gente está lá. Mas saiba, querido, eu declaro sobre sua vida que assim como foi com José, que teve o seu futuro mudado, querido. Ele passou de um escravo a mordomo, querido. Ele passou de um prisioneiro numa masmorra para ser um governante. Ainda que a gente não entenda, querido, Deus vai colocar você em lugar de honra por conta da sua fidelidade. Seja fiel com o Senhor, porque no deserto, querido, ainda tem promessa de Deus para quem é fiel. Ainda que você não entenda, querido, Deus continua, com promessas verdadeiras para aquele que é fiel. Não pense, querido, muitas vezes a gente pensa que Deus está indiferente ao nosso sofrimento, mas, querido, Deus tem providenciado algo extraordinário para colocar na mão de todo aquele que é fiel ao Senhor. Aleluia. Continue firme, querido, ao Senhor, assim como foi José, e a sua sorte vai ser mudada. Grandes batalhas, querido, elas antecedem grandes vitórias. Grandes vitórias, Quanto maior a batalha, maior é a vitória que ela produz. Então eu declaro isso essa noite, querido, se a sua batalha está grande, maior ainda vai ser a vitória que vai ter na sua vida. Aleluia, aleluia. Lembra de Davi? O grande rei de Israel? Samuel foi até a casa dele e ungiu ele rei, não foi assim? Derramou o óleo sobre ele. Aí eu pergunto para você, Davi foi direto para o trono? Quem dera. Claro que não. Pouco tempo depois, Davi, aquele que foi ungido rei, querido, estava onde? Lá no deserto, fugindo de Saul. Mas já havia sido ungido rei. Mas sabe, querido, que o deserto, quando nós vamos ler a história, o deserto mudou o caráter de Davi. O deserto deixou Davi mais forte, Deixou Davi ser mais forte, mais corajoso. O deserto fez Davi enxergar a mão de Deus a seu favor. Aquele que fora escolhido para se assentar no trono, estava pouco tempo depois escondido em cavernas, fugindo, perambulando pelo deserto, fugindo de Saul. Mas olha que coisa, querido, foi no deserto que Deus se revelou a Davi como seu pastor. Aleluia. Foi no deserto, querido. Não foi quando ele estava no palácio. Aí nós tiramos grandes lições para nós, querido. Às vezes a gente acha que a gente está sem cuidado, que a gente está perdido. Mas Deus se revela para nós como nosso pastor. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode repetir isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Foi no deserto, querido, que Davi teve as maiores experiências pessoais com Deus. Aleluia. Aleluia, nós precisamos crer nessas coisas, querido, assim como foi Davi, nós não estamos sozinhos pelo deserto. Lembra de João Batista, o grande profeta? Sabe, querido, que foi no deserto da Judéia, querido, que Deus se revelou para ele, que chamou ele para uma grande obra, esse grande homem de Deus, chamando aquele que pregava o arrependimento para a nação de Israel, o precursor do Messias, que preparava o caminho para a chegada do Messias. Querido, deixa eu dizer algo para você, o deserto não pode nos parar, porque ainda que a gente esteja num deserto, querido, existe uma grande obra para ser feita, e Deus conta conosco. Aleluia, aleluia. Pastor, mas eu estou sem força para enfrentar o meu deserto. Querido, Deus te dá força para fazer a obra que você precisa fazer. Aquilo que Deus te ungiu, te escolheu para fazer, ninguém faz melhor que você. Tem que ser você para fazer, querido. Tem que ser você, Existe uma grande obra para ser feita, ainda que a gente pare, esteja nos desertos. O mesmo Deus que dá força fora do deserto, é o mesmo Deus que dá força também dentro do deserto. Aleluia. Olha ao seu redor, querido, basta você olhar, existem milhares de pessoas num deserto sem fim também. Precisando de uma palavra, precisando de uma instrução, precisando de um conselho. Deus chamou, querido, você para ser profeta, para ser boca de Deus nessa geração. Aleluia. Não deixe o deserto parar você para a obra que Cristo chamou você para fazer. Finalmente nós chegamos a Jesus.
Nós lemos o texto onde Jesus estava no deserto. Querido, se Jesus enfrentou um deserto, imagina nós, se vamos enfrentar ou não. Mas o texto, querido, que nós lemos, Jesus nos ensina como vencer o deserto. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, mas em que condição? A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia! Cheio de Deus, querido. A melhor maneira para enfrentar, querido, e vencer o deserto é se enchendo de Deus. É estar cheio dele, é estar cheio da palavra. O cristão precisa estar cheio de Deus, né? Cheio do Espírito Santo para enfrentar os desertos. Um cristão que não está cheio de Deus, ele se torna uma presa fácil quando o deserto chega na vida dele. Estar cheio de Deus, querido, é a diferença muitas vezes entre a vitória e a derrota. Esse é o segredo. A condição que você entra no deserto é que faz toda a diferença. A maneira como você entra nele. Não importa se o deserto é grande, não importa se o deserto é feroz. Se você estiver cheio de Deus, querido, você vai vencer o deserto. Aleluia. Sabia, querido, nós temos um inimigo que muitas vezes ele espera nossos momentos de fragilidade espiritual para nos atacar. Satanás já foi um ser ungido, você sabia disso? Já foi. Ele sabe quando alguém é ungido ou não, ele sabe quando alguém aparenta ser uma coisa, mas não é. Ele sabe quando nós estamos cheios da palavra, cheios da unção, fortalecidos. E ele sabe também quando nós estamos mais vulneráveis. Ele sabe quantas vezes nós deveríamos estar cheios de Deus e nós negligenciamos. Aí o que acontece? Ele investe contra nós. Ele conhece essas coisas, querido. Ele já foi ungido de Deus. Querido, nós precisamos entender que se o próprio Jesus Cristo precisou do Espírito Santo para exercer o seu ministério, imagina nós. Imagina eu e você. Nós precisamos do poder de Deus para enfrentar os desertos. Todo aquele que buscar ao Senhor de todo o coração, ainda que esteja enfrentando um deserto, ele vai encontrar, vai achar. Né? Porque Deus se revela, Deus nunca deixa de se revelar para aquele que busca Ele sinceramente. Ainda que você esteja num deserto, querido, busque ao Senhor, né? Porque no deserto não tem recurso, tem sim, no deserto tem Deus para a sua vida se você buscar. Aleluia. Nossa arma mais poderosa. Eu já disse isso, né? Você e Deus, querido, formam uma dupla imbatível. Ninguém pode ir contra vocês. Aleluia. É por isso que nós precisamos andar junto dele, nos enchermos dele, nos enchermos da palavra. Querido, agora a melhor coisa que nós precisamos fazer, querido, é se antecipar para não ser pego de surpresa. Às vezes a gente gosta de se antecipar para muita coisa. Eu vou me antecipar para a viagem que eu vou fazer. Eu vou me antecipar para a prova que eu tenho que fazer. Eu vou me antecipar ao trabalho. Mas nós precisamos nos antecipar contra as investidas de Satanás contra nós. Quando ele vier, querido, quando o deserto aparecer na nossa vida, nós precisamos já estar cheios de Deus. Nós precisamos nos antecipar também ao diabo. Ele sempre vai querer nos machucar, trazer o nosso passado. Deixa eu dizer algo para você, se antecipe, se encha de Deus, declare para Ele ouvir todos os dias, que você é cheio da palavra, que você foi perdoado, que você é uma nova criatura, que Jesus já te perdoou. Se antecipe as investidas dEle, aleluia. Se antecipe, querido, se encha da palavra. Satanás vai querer colocar doença, vai querer colocar enfermidade, vai querer colocar medo. Deixa eu falar algo para você, se antecipe, querido. Se encha da palavra, se encha do Espírito Santo, declare para Ele, eu já fui curado, eu já fui sarado, eu já fui liberto. Se antecipe as investidas dEle, não deixa brecha para Ele vir te atacar, querido. Se antecipe. Muitas pessoas têm um péssimo hábito de procurar Deus só quando estão passando com um problema. Ei, querido, esse não é a melhor solução. A melhor solução é você se antecipar, se enchendo da palavra de Deus. Enchendo você de Deus na sua vida. Há outros, pior ainda, que eles usam Deus como um remédio, né? Eles só procuram Deus na hora da enfermidade, na hora do problema. Aí é como se Deus fosse uma caixinha de remédio. Ele lembra, vou lá, pego, faço uso. Quando eu não preciso mais, eu volto Deus para a prateleira, coloco ele lá guardadinho. O melhor remédio que existe contra a doença, contra as enfermidades, querido, é nós nos enchermos de Deus, querido.
Quando nós estivermos cheios de Deus, cheios da palavra, cheios da unção, querido, doença, praga alguma vai chegar nas nossas vidas. Aleluia. Por isso eu digo, querido, se antecipe. Crie anticorpos poderosos, como? Se enchendo da palavra. Comunhão, busca, intimidade com Deus. O que é o Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. E deixa eu dizer algo para você, querido. Eu e você já somos participantes desse Evangelho. Nós precisamos usar esse Evangelho ao nosso favor. Aleluia. Se encher dele, né? O Evangelho, eu acredito que um Evangelho sem cura não é Evangelho. Eu creio em cura divina, amém? Mas o melhor de Deus para nós, querido, o melhor de Deus para nós não é cura. O melhor de Deus para nós é saúde. Aleluia. É andar em saúde. Antes que a doença venha, querido, nós precisamos tomar posse desse Evangelho. Posse das verdades que Jesus conquistou para nós na cruz. E andarmos, querido, em saúde divina. Jesus pagou um alto preço para levar nossas enfermidades, nossas doenças, nossas mazelas, nossas maldições, nossa miséria, querido. O nosso alvo tem que ser viver uma vida plena, uma vida abundante, não uma vida remendada. Deus não chamou ninguém para viver uma vida, para ser filho de Deus, para viver uma vida, de qualquer jeito, para viver uma porcaria de vida. Deus chamou eu e você como filhos, querido, para vivermos uma vida plena, abundante, como Jesus prometeu. Aleluia. Como eu consigo isso, pastor? Se enchendo da palavra, se enchendo de Deus, se enchendo da unção, buscando intimidade, buscando ao Senhor. Esse tem que ser o nosso alvo, querido. Uma vida plena em Cristo Jesus, não a vida que o diabo quer dar para nós. Essa você repreende e não aceita, querido. É possível, pastor? É possível, se antecipando e se enchendo da palavra de Deus, andando na presença dele, sendo fiel em tudo, consertando as áreas da nossa vida que nós precisamos consertar. Qual área da sua vida que você não se converteu ainda? Se antecipe, querido, se encha da palavra. Faça a diferença, querido. Quando o diabo vier para colocar você num deserto, se encha da palavra, esteja cheio do Espírito Santo, querido, e você vai vencer o deserto. Aleluia. Para terminar, querido, quando Davi enfrentou o gigante Golias, querido, também foi num deserto, no vale de Elá, um descampado lá, um lugar que era usado para grandes batalhas, querido. Mas deixa eu falar algo para você, querido. No currículo o currículo de Golias, querido, aquele gigante guerreiro de 3 metros de altura, com toda aquela armadura, aquele gigante não assustou Davi, não. Sabe por quê? Porque Davi tinha experiências com Deus. Quando o gigante chegou para enfrentar Davi, querido, Davi estava cheio de Deus. Aleluia. Davi já tinha enfrentado outros gigantes antes, né? E que foi que Davi fez antes de enfrentar Golias? Que foi que Davi declarou? Assim, o mesmo Deus que me livrou, né, do urso e do leão, vai livrar a minha vida desse filisteu também. Aleluia. Querido, o que faz a diferença na batalha do deserto em que Davi foi vencedor, foi que ele tinha plena e total confiança no Deus que ele servia. E como Davi conseguiu isso? Buscando ao Senhor continuamente, tendo experiências com ele, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Nós precisamos, querido, nos encher de Deus, querido, porque quando a batalha chegar, quando o deserto chegar, querido, essas coisas não vão nos abalar. Não vão nos abalar, não vão nos derrotar, porque nós estaremos cheios de Deus, cheios da sua palavra. A diferença, querido, entre vitória e derrota é estar cheio de Deus em nossas vidas. Aleluia. E o recado de Deus para você essa noite, querido, não espere a batalha chegar para você se armar, se antecipe. Se antecipe a batalha, se antecipe ao deserto, se encha da palavra de Deus, se encha da unção, se encha do poder do Espírito Santo na sua vida, querido, se encha de Deus. Quando o deserto chegar, quando a batalha chegar, você sairá rapidamente de lá, vitorioso em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê uma noite de descanso, de paz, né? Abençoado e guardado, protegido pelo Senhor. E domingo nós estaremos aqui de volta, amém? Às 18h15 na EBD e às 19h30 o nosso culto, amém? Deus te abençoe, fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deixa eu abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de novamente estarmos na tua casa. Louvado e bendito seja teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra compartilhada conosco, ao nosso coração essa noite, ó Deus.
que sejamos prudentes, ó Pai, que saibamos nos antecipar às investidas do diabo, e que quando ele chegar, ó Deus, nós estejamos cheios da Tua palavra, cheios da Tua unção. Eu declaro aqui, ó Deus, uma igreja vitoriosa em nome de Jesus. Não importa o deserto, não importa a dificuldade, Pai, nós cremos que o Senhor é maior, e o Senhor nos abençoa, ó Deus, em todas as coisas, ó Pai. Louvado e bendito seja Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Tudo isso eu peço, eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe.